Depois da conversa que tive com o Gil por telefone, achamos que o que poderia ser interessante é, através da experiência que eu tenho como encenadora e também diretora da Companhia Teatro Bruto, que é uma companhia de teatro aqui do Porto, falar um bocadinho sobre de que forma também a área do teatro é uma área que, a nível de público, não é muito fácil, não é? Tem que se trabalhar muito para chegar às pessoas e para as pessoas virem ver os espetáculos. Então, o que eu falei com o Gil era um bocadinho de que forma é que pode-se encontrar estratégias, tanto a nível da criação, de opções mais ligadas a artísticas, como também mais ligadas à produção, de que forma é que essas opções podem trazer, no fundo, público para o teatro, não é? E estabelecer, no fundo, também relações com outros criativos também. Nós, no Teatro Bruto, que é a companhia onde eu trabalho, também faço alguns trabalhos fora da companhia, mas essencialmente o meu projeto é o Teatro Bruto. Vamos experimentando, porque nem tudo sempre corre, nem tudo resulta, mas vamos experimentando, temos sempre essa preocupação de como chegar ao público, porque, por exemplo, a mim acontece muitas vezes, na cidade nós já existimos há 18 anos e acontece muitas vezes, eu sinto que há muita gente que nunca viu os nossos espetáculos, não nos conhece. Aliás, é mais ou menos normal, embora já conseguimos identificar um público que nos segue e que cada vez há mais pessoas a viver os espetáculos, mas também ainda há muitas pessoas que nunca nos viram e que também nunca viram teatro. Pronto, que é pelo menos a experiência que eu tenho quando vou falando e vou conhecendo pessoas, porque eu também sou cenógrafa e figurinista, é a minha primeira coisa que comecei, e só depois é que comecei a ensinar. Uma das opções, se calhar começo pelo lado mais artístico e depois passar para o lado mais da produção, exatamente. Tem a ver com, acaba por ter a ver um bocadinho também com o tema que está lançado deste mês, que tem a ver com as relações que se estabelece a nível de colaboração artística, ou seja, da equipa. Eu gosto de trabalhar ou seja, não só com pessoas que já estão com atores, cenógrafos, figurinistas e desenhadores de luz, que são pessoas que estão mais ligadas ao meio do teatro, porque o que acontece muito é que as pessoas que têm formação em teatro e que trabalham no teatro depois acabam por ficar um bocadinho fechadas no seu próprio métier, não é? Na sua própria profissão, e acabam por não ter muitas relações, muitas vezes isso acontece, para além do meio, digamos, teatral. Claro que também é uma opção artística de troca de ideias e de conhecimentos, mas também acaba por se refletir no público, que é trabalhar com pessoas que nunca, com outros criativos da cidade de Porto, essencialmente, que é com quem eu trabalho, que nunca trabalharam em teatro. Pronto, como, por exemplo, músicos. Trabalho sempre com músicos e com música ao vivo, com músicos que muitas vezes nunca tiveram essa experiência ou que têm muito pontualmente, e assim, tanto a nível da criação do espetáculo,
para mim é importante poder trabalhar com criadores de outras áreas que possam trazer algo novo para o teatro, porque eu acho que o teatro também está em renovação, digamos, em redescoberta sempre, e para mim não é um concerto ensinado, para mim pode ser um espetáculo de teatro, não tem que, ou seja, eu não encaixo assim o teatro como aquela visão como tradicional. Tenho trabalhado com o Rui Lima e o Sérgio Martins, que são uma dupla de músicos daqui do Porto, que já tinham, antes de trabalharem comigo, já tinham alguma experiência a nível de banda sonora para teatro, mas que se movimentam muito no circuito da música e dos concertos. E depois comecei a desenvolver com eles, já tinha trabalhado com outros músicos, a Ana Deus, o Alexandre Soares, mas com eles acabei por desenvolver uma relação um bocadinho mais longa, 3 ou 4 anos, em que fomos experimentando também nos diferentes formatos, porque para cada espetáculo também acabo por optar por um diferente formato de espetáculo, ou mais concerto encenado, ou café-concerto, ou seja, também essa acaba por trazer também público, para além de que para mim também é um desafio, não é? Poder estar sempre, não ser sempre o mesmo formato de espetáculo, e com eles acabei por experimentar desde só a banda sonora original para o espetáculo, a participarem como músicos no espetáculo, a participarem como personagens, porque um deles, que é o Rui Lima, tem características de performer, ou seja, é músico, mas também é intérprete. Os dois, só um, pronto, acabamos por experimentar uma série de diferentes formas de colaboração com a música e com a música em cena também, e com a relação da música com a cena. E para mim até mudou, porque acho que também já falei um bocadinho contigo, porque acabei por, na encenação, também por trabalhar um bocadinho com partitura, só com uma partitura, com luz, som, trabalho de ator, que acabou por ser algo que eu acabei por tirar ou retirar do trabalho dos músicos. Também agora estou a colaborar com o Peixe, porque entretanto com esses músicos acabei por encenar um concerto, ou seja, que o ponto de partida era a música, mas ligada à dramaturgia, ou seja, há textos escritos originais para essas canções, temas, e não uma peça de teatro. E foi aí que depois conheci o Peixe, porque eles convidaram o Peixe, e depois a partir daí comecei também a trabalhar com o Peixe, até com quem eu estou a trabalhar neste momento, no Comida, que é o próximo espetáculo que estou a encenar, que reúne uma série de opções que têm a ver com esta questão das relações com outras pessoas que não são do teatro, mas também com esta ideia de abrir para criar mais ligações e mais público. Da experiência que eu tenho, o público não é em massa, é quase um a um. Ou seja, conhece 3 pessoas hoje que acabam por vir, e mais 4, e mais 5, e é assim que se vai criando. E mais a relação, por exemplo, com o Peixe, com o Rui Lima, que serve, que traz mais 15, 20, 30, 40, e é assim que o público vai crescendo e que se vai criando uma espécie de comunidade à volta de um projeto artístico. Depois também trabalho sempre com textos originais ou adaptações de textos já escritos e portugueses, só. E tenho trabalhado com escritores. Trabalhei com o Daniel Jonas, que é um poeta do Porto, que nunca tinha escrito para teatro, que também mantive uma relação profissional com ele e artística durante 3 anos, em que ele escreveu também uma série escreveu 3 ou 4 textos originais, mas todos com formatos também diferentes e com pontos de partidas diferentes. E agora estou a trabalhar com o Walter Ugumem, que é romancista, não é? Também começou na poesia, e que também reúne uma série de outras áreas. E já é o 3º espetáculo também, que é o Comida este, que vou encenar com um texto original do Walter, que também acaba por chegar a outro tipo de público, embora eu sinta que, por exemplo, o público da literatura é muito diferente do teatro, e não é porque um texto é do Walter Ugumem que esse público vem ver. Então, a opção seguinte a este espetáculo é fazer uma adaptação de um romance do Walter, exatamente para poder também trazer
ao teatro os leitores dos livros dele. E depois há uma série de pessoas com quem que estão um bocadinho mais, que não estão tão à frente, digamos, que é o fotógrafo com quem eu trabalho, que é o Paulo Martins, que também é músico e trabalha com vídeo e que agora também tem feito um trabalho, já entrou numa conferência encenada como intérprete. Pronto, acaba por tentar ligar as pessoas e de formas diferentes, e isso acaba por também por trazer mais relações artísticas e de público com o projeto. E claro, os atores, não é? Mas isso... Estava a pensar que essa diversidade artística que aumente mas estava a pensar duas coisas. Uma era se vocês conhecem o vosso público, no sentido que, portanto, além do literalmente conhecer, porque é uma comunidade que vos é próxima, mas tipo, sabem que pessoas são, e estava a pensar no sentido que é. Portanto, o conceito da música, não só posso fazer música só para si e depois até pode gostar a outros, mas no teatro ou nas peças que você faz é sempre a pensar mesmo com o público, não é? Tipo, se conhecem as pessoas que querem trazer e se conhecem para quem é que estão a fazer peça, até que ponto isso muda as coisas, não sei se me explico. Sim, se há um público-alvo, digamos. Sim, o que eu quero dizer com isto é, portanto, tu mudas, trazer muitas pessoas que estão a enriquecer e que podem também mudar o alvo, por assim dizer, também trazem novos alvos ou não sei. Sim. Como o Walter Romem traz este alvo dos leitores dele, não é? Era um exemplo, mas dos outros... Sim, eu acho que nós não trabalhamos com público-alvo. Eu gosto de pensar completamente em aberto, ou seja, qualquer pessoa. Por exemplo, nós trabalhamos para crianças, temos um espetáculo para crianças e pronto, e depois para aquela idade até aos 16 é sempre complicado, mas não temos um público para quem trabalhamos. É bastante vasto, mas claro que depois há espetáculos que nós acabamos por nos aperceber que acabam por atingir, talvez pela temática ou pelo seu formato ou pelas pessoas também que participam, pela equipa, acaba por atingir mais ou uma idade ou então um tipo de formação, mas eu acho que é um público bastante vasto e porque lá está, porque embora nós não trabalhamos uma linguagem realista, trabalhamos uma linguagem mais abstrata e por vezes é preciso viver a primeira vez para depois as pessoas gostarem, e eu sinto que qualquer pessoa com qualquer tipo de formação, porque a experiência que eu tenho acaba por aderir a uma linguagem que não passa tanto por uma narrativa, não é? Porque as pessoas estão muito habituadas à história e por vezes quando a história é mais aberta e porque eu gosto de trabalhar isso, que é ser o próprio público a escolher que leitura é que faz daquela história, e se cá para mim é assim, para o outro, não é? Tem várias interpretações, acaba por ser um bocadinho mais difícil, porque as pessoas estão muito agarradas à ideia de contar uma história, do teatro servir para contar uma história. Eu acho que serve, mas não dessa forma linear que muitas pessoas estão à espera. Mas o que eu sinto é que muitas vezes as pessoas, ou a maior parte das vezes, a partir do momento em que têm o primeiro contacto, se gostam, depois continuam a seguir. Pronto, é um bocadinho a experiência que eu tenho. O que é difícil é trazer pela primeira vez as pessoas. Mas, a diversidade versus a voz própria, eu suponho que o teatro bruto tem uma identidade, não é? E uma maneira de fazer as coisas é que as pessoas vão ver, porque, ok, isto é do teatro bruto, e eu gosto da maneira de fazer isso. Mas ao mesmo tempo, vocês suponho que queiram sempre reinventar-se. Eu acho que é importante manter essas duas, se possível, que é ter uma identidade, uma linguagem que, quando o público vê, diz isto é do teatro bruto, e isso passa tanto pelas opções artísticas como também pelo trabalho do encenador, neste caso autoral, não é? E depois da sua equipa, e das temáticas que são
refletidas nos espetáculos e abordadas, né, os temas, o que é que se fala, sobre o que é que se fala, mas também tem que haver uma renovação, ou seja, não pode ser sempre os mesmos atores, não pode ser sempre o mesmo músico, não pode ser sempre o mesmo espaço, não pode ser sempre, senão torna-se depois, para o público que já viu um ou dois, já não quer ver o terceiro, se for muito igual. Pelo menos eu penso um bocadinho por mim, não é? Gosto sempre de ver, mas agora, o que é que agora me vai surpreender? Então nós temos que trabalhar sempre um bocadinho para isso. Por exemplo, aqui neste espetáculo, no Comida, é um texto original do Walters, é o terceiro. O elenco é o mesmo do último espetáculo, que foi o Canil, mas tem mais um ator, a música é com o Peixe, mas vai ser feito na Casa do Vinho Verde, que é um espaço alternativo, que há poucas pessoas que conhecem. Nós, por acaso, já lá fizemos um espetáculo há 5 anos, que é na Rua da Restauração, e vamos abolir a ideia de bilheteira, ou seja, as pessoas vão chegar às 9h30, vão entrar na casa, é-lhes dado um bilhete, depois só pagam no final, pronto, porque eu acho que esta ideia muito formatada do teatro, eu de vez em quando sinto que é um bocado seca ir ao teatro, porque vai ao teatro, depois tem que ir à bilheteira, é frio, depois de repente vai começar, e agora começou o espetáculo. E nós queremos, neste espetáculo, fazer com que isso não pareça que não existe. Ou seja, que as pessoas sintam que de repente entram numa casa que nós vivemos lá, entre aspas, não é? Ou que estamos lá, e que eles são nossos convidados, as pessoas que vão ver o espetáculo. E vamos servir vinho verde. Também. Isso também ajuda, não é? A criar o ambiente, e também sabemos que as pessoas... Eu acho que as pessoas também procuram o momento, não é? Viver aquele momento, sentir que o espetáculo não é só algo que entram, saem, compram um bilhete, saem, gostaram ou não gostaram, mas que também fazem parte daquele momento. E o teatro tem esta capacidade porque acontece no mesmo sítio onde está o público, e acho que devemos ao máximo tentar explorar essa ligação dos atores com o público. E vamos também legendar o espetáculo. Isto é para inglês. Temos estado a fazer, o que complicou tudo, porque temos que fazer divulgação para o público turista e não sabemos se vamos ter ou não. Mas é uma nova experiência, lá está, que nós vamos tentar nesta produção, que é termos o espetáculo legendado e tentar ter público que vem visitar o Porto. Pagar no fim, depois podem pagar mais, gostarem mais? Ou... Pois a ideia era essa. Nós tínhamos pensado fazer, porque acho que há um restaurante cá no Porto que as pessoas só pagam aquilo que acham que é justo. E nós tínhamos pensado fazer isso, mas depois achamos que, infelizmente, ainda há uma visão do teatro um bocado do Covid e tivemos receio que houvesse muitas pessoas que não pagassem. Então estipulamos um preço fixo, que é só aquele, que é 7 euros, e que é pago no final. E aquele outro contexto, que é do teatro adulto, trabalhar com pessoas que não são profissionais de teatro, onde as coisas são menos controladas, suponho eu, não sei. Sim, isso veio de uma experiência. Eu estive a ensinar um espetáculo fora do Teatro Bruto, nos Açores, durante 2 meses, e trabalhei com uma companhia amadora lá, mas que convidam encenadores profissionais. E convidaram-me a mim para essa. E eles funcionam assim, que é. Eles não têm um núcleo, não são sempre as mesmas pessoas. Então eles convidam o encenador faz um workshop ou um seminário de 15 dias, em que participa quem quiser da comunidade da Horta, no Faial, e depois, a partir desse grupo, funciona como uma espécie de formação também, a partir desse grupo o encenador escolhe ou divide as pessoas por áreas, e como eu tenho esta valência de fazer cenografia, figurinos e trabalhar muito com a luz e com o som, dividi a equipe, as várias pessoas, que algumas já tinham trabalhado com eles, outras nunca tinham feito teatro, pelas várias áreas, por interpretação, mas entravam no espetáculo, e depois a partir daí é que se constrói o espetáculo. E eu, ao princípio, estava um bocado receosa de estar assim a trabalhar com pessoas que nunca tinham tido experiência, mas gostei muito, então comecei a pensar que queria fazer isso aqui no Porto. Então, quando depois, no âmbito também do Teatro Bruto, comecei a organizar
formações abertas a qualquer pessoa, de qualquer área, a partir dos 18 anos, e que têm formatos diferentes. Vou tentar ser assim sucinta. Um formato é dramaturgia, adaptação de texto, funciona como laboratório, não tem apresentação final, são 9 sessões em que eu trabalho sobre o que é dramaturgia, ou seja, no fundo é pegar numa cena, adaptar a cena de um texto que não é teatral, adaptar para teatro, para diálogo, digamos, e depois experimentar em cena, ou seja, em sala de ensaio, com as pessoas que fazem parte, que estão a fazer a formação, e não tem apresentação, uma coisa mais de laboratório, ou seja, porque eu acredito que qualquer material serve para criar um espetáculo, seja imagem, seja um espetáculo de teatro, seja texto, seja... Depois tem outro formato que é interpretação / projeto encenado, que são mais ou menos projetos que demoram 2 meses, 2 vezes por semana, durante 2 meses, em que eu dou formação de teatro, ou seja, improvisação, construção de personagem, uma série de coisas. E depois também pega-se em texto, adapta-se e monta-se um espetáculo com esse grupo de pessoas e que tem muita adesão. Tem que ser muitas inscrições. Depois o público, por exemplo, é certinho, porque aquelas 10, 12 pessoas que entram nesse espetáculo enchem a sala com o público, os amigos, e são normalmente pessoas que nunca vieram ao teatro. E porque eu sinto que o teatro é um instrumento de transformação pessoal, serve para as pessoas se transformarem através de um projeto de criação. E porque também o facto das pessoas passarem por um projeto, estarem envolvidas num projeto de criação teatral, faz com que depois tenham interesse em ir ver espetáculos. E depois há um outro formato que é no início de um processo criativo da companhia, que fizemos no ano passado em Guimarães, na capital, com um grupo de inscritos, e que vamos fazer agora no TECA, em dezembro. Os primeiros 15 dias são feitos, em vez de serem feitos com a equipa só, são feitos com a equipa mais um grupo de pessoas que se inscreve, que também pode ser de qualquer área, em que se faz a análise dramatúrgica do texto, em que se define, no fundo, todo o início do que é que vai ser o espetáculo. Só que em vez de ser feito esse trabalho com 6, 10 pessoas, que são a equipa, é feito com mais outras 10. A partir de agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Agora eu ia fazer uma que é, estás a dizer que o teatro é um processo de transformação pessoal. Tu sentes muito isso nos workshops e classes, que as pessoas se transformam? Sim, sinto, porque sinto em mim também, embora eu seja profissional e já faço vários trabalhos uns a seguir aos outros, não é? Mas sinto que em cada processo criativo que faço, nos profissionais sinto isso, mas nestes sinto mais, que acabam por me transformar, porque a relação que se cria com o grupo, depois de diferentes pessoas e o que se troca de partilha, de conhecimento e de momento, porque acho que o teatro é uma coisa muito física também, embora possa não haver o toque, mas acaba, o facto de estar a dirigir uma pessoa é uma coisa em que se está a trabalhar com o corpo daquela pessoa, não é? E isso acaba por ser, acaba por transformar não a identidade, mas por nos transformar, porque é uma troca, uma partilha. E para pessoas que nunca tiveram essa experiência, eu sinto, e especialmente depois no confronto com o público, na altura da apresentação do espetáculo, a nível, por exemplo, da autoestima, sinto, e fico muito contente por isso, claro, que as pessoas ganham uma autoestima muito grande, ou seja, sentem-se, porque tem que ser confiante, não é? Porque o momento da apresentação é um momento de exposição muito grande e todo o processo é trabalhado para que, quando chega aquele momento, aquelas pessoas que estão a entrar no espetáculo têm que se sentir muito confortáveis e para isso elas têm que estar muito confiantes e isso acaba por criar, por mudar as pessoas. E já tenho algumas pessoas que vêm procurar exatamente isso, que têm profissões, que têm que lidar com pessoas e que querem se sentir mais à vontade, mais confiantes e que vêm fazer os cursos um bocadinho também à procura dessa confiança.
E porque há outra coisa que eu acho que é engraçado, que é, como o objetivo final é criar um espetáculo, as pessoas sentem que tudo o que é partilhado ali é para o espetáculo. Tem tudo um objetivo, que é a criação. Tudo o que nós partilhamos é a criação. Então acaba por se criar um espaço de liberdade muito grande, que as pessoas muitas vezes no trabalho e na sua vida até pessoal não têm, porque podem dizer tudo o que pensam, porque aquilo é tudo para ser usado para um objetivo final, não é para pensarmos, é sobre, não é? Não é para pensarmos, para julgarmos, tudo serve para o espetáculo, tudo serve para a criação. Então as pessoas acabam por se abrir e partilhar muitas coisas porque sentem que é um espaço onde podem dizer tudo e falar tudo. É interessante porque o processo de teatro é sobre o trabalho de personagem, é a transformação de nós próprios num outro, mas muitas vezes acaba por ser a descoberta de nós mesmos naquele outro. Pronto. Então esse processo acaba por ser um processo de descoberta de nós. E aí gera-se a transformação. E achas que deve haver algum tipo de limite nesse tipo de entrega quando se está a trabalhar em... Ou seja, uma pessoa abrir-se a trabalhar um espetáculo, um ator, amador, sobretudo amador, sim, porque os profissionais já têm as suas técnicas e já sim, acabam por puxar mais, não é? Porque senão não acontece. Mas para os amadores, no caso que trabalhas com amadores, se há necessidade de pôr algum travão nesse tipo de... Uma pessoa de facto entrega-se completamente. E eu não sei se é certo ou errado a entrega por excesso. Já vi de tudo, já vi que a entrega por excesso correu mal e de outros que acabam como resultado final no espetáculo muito positivo. Não sei, achas que deve haver limite? Eu acho que uma das coisas, para mim, no teatro me fascina, é a questão da distanciação, exatamente, que é nós sabemos que aquilo que estamos a fazer é uma criação, ou seja, não é a realidade, não é? Mas acaba por ser um momento muito real, porque durante o espetáculo nós criamos uma realidade, ou seja, o facto de aquelas pessoas que estão em cena interagir umas com as outras naquele momento, irem para ali, eles acabam por ter uma vivência durante uma hora que acaba por ser uma realidade, que não é ficção, é mesmo real, não é? Mas há esta questão da distanciação, que o próprio público também, quando se senta, vem ver o espetáculo, também sabe que aquilo que está a ver é uma história que está a ser contada e que nos querem convencer que nós vamos acreditar naquilo. Há uma questão que tem a ver com fé e com crença, que eu acho que está muito ligada ao acto de ir ver o espetáculo, tanto de quem faz, que quer convencer, como de quem vai ver, que quer ser convencido e quer se envolver. Portanto, há sempre essa distanciação, ou seja, de nós sabermos que o que é que está em jogo, não é? Que nos defende. Ou seja, por muito envolvimento que se tenha, não se pode viver aquilo como se fosse um momento da nossa intimidade, digamos, não é? Portanto, há sempre essa proteção da questão da distância. O que eu normalmente faço com as pessoas é eu deixo as pessoas irem até onde elas acham que podem ir. A nível de entrega, de partilha e de conforto. Eu acho que é muito importante no trabalho, não com os atores, mas com este público que quer participar. As pessoas têm que se sentir confortáveis, não se podem sentir ridículas ou mal, porque aí, e por isso há pessoas que acabam por ter um papel mais, mesmo no próprio espetáculos, que se notam mais, ou mais, outras ficam mais, é como uma equipa de futebol, outras ficam mais à defesa. Pronto, no fundo é um bocado de gerir o grupo, mas claro que para haver a transformação tem que haver, as pessoas têm que estar em zonas de desconforto e por vezes isso pode acontecer. Já te arrependeste alguma vez do que proporcionaste aos outros nesse aspecto? Sentiste que foi? Não. Não, então é só curiosidade.
Não, nunca tive assim. Claro que há pessoas que vão um bocadinho à procura, já aconteceu, não é? Ou que querem ser atores, e eu tenho que dizer, pois, mas querem ser atores têm que seguir como qualquer outra profissão. Estudar, fazer percurso, não é aqui, não é essa a ideia destas formações, de criar atores. E outras, se calhar, porque se uma pessoa abre inscrições pode aparecer qualquer tipo de pessoas, por vezes aparecem pessoas mais desequilibradas, não é? Acontece, já aconteceu. Depois é saber trabalhar com isso. Não é? E tu, quando vais trabalhar com um grupo de amadores, já levas uma ideia mais ou menos preparada, uma espécie de método, ou juntas com as pessoas, vês o que se passa e... Eu tenho, como também dou aulas, de vez em quando, não muito, mas vou criando um método, uma espécie de experiências que vou fazendo aqui e ali com estes e com aqueles grupos, e de vez em quando, como também dou aulas em escolas de teatro, os próprios alunos de teatro também dizem, podemos fazer assim, e eu também vou aprendendo com eles o que é que posso fazer com as pessoas e o que leva a conseguir ter. No fundo, o objetivo é sempre fazer o espetáculo. É sempre o objetivo, para mim, o mais importante. E então, de que forma é que consigo orientar as pessoas para as pessoas criarem o espetáculo? Por exemplo, no início eu se calhar dirigia mais, agora cada vez dirijo menos, porque primeiro faço uma série de experiências com eles para eles perceberem como é que se podem movimentar no espaço, relacionarem-se uns com os outros, o que é contracena, para onde é que o público vai olhar, se estiver a acontecer várias coisas em cena, para eles começarem a perceber como é que podem jogar. E depois a partir daí eles começam a criar as cenas. Depois eu vou pegando no que eles criam e vou marcando. Depois fica tudo marcado, partitura mesmo, mas através do que eles propõem. Só que se eles nunca fizeram, não sabem propor, então tem que haver esse primeiro trabalho para as pessoas saberem. E é engraçado porque eu nunca tinha também pensado porque isto, ou porque que eu acho que é assim, ou porque que eu digo para eles fazerem assim. E estas formações também me fazem analisar o meu próprio trabalho. Porquê? Os porquês do teu trabalho. Sim. Porque é que naquele momento têm que olhar para o público? Porquê? Por exemplo. E eu suponho que têm qualidades diferentes, não é? Os trabalhos profissionais e as apresentações amadoras. Mas têm também um valor artístico diferente, ou achas que pode... É assim, das experiências que eu tenho tido, a nível de estética e de linguagem, são iguais. A nível, pronto. E isso é também outra coisa que eu fico contente, que é perceber que as pessoas, mesmo sem serem atores profissionais, conseguem perceber e envolverem-se num tipo de trabalho mais abstrato. Pronto, como eu não trabalho naturalismo, e mesmo eu sinto nessas pessoas que quando elas vêm, ilustram tudo, percebe ver, percebe tudo, e depois é o trabalho contrário, que é, não, vamos criar códigos, porque o público entende, o público não precisa que a gente mostre tudo, não, vamos abrir outras pistas para o público, então faço uma espécie de criação de vocabulário gestual a partir do texto, e depois eles vão usando esse vocabulário como se fosse uma espécie de coreografia de vez em quando durante o espetáculo. E então isso cria uma espécie de linguagem que é semelhante àquela que eu trabalho com os atores profissionais, sendo que eles, alguns já trabalharam comigo, já sabem, então já correspondem logo àquilo que sabem que é a linguagem, não é? A estética que eu trabalho. E não sinto. Claro que a nível de interpretação é óbvio que os atores, não é, são profissionais, não é? Chegam a outros sítios, mas por outro lado também eu acho que há um certo prazer das pessoas, do público, em ver pessoas em cena, há assim uma espécie de verdade que é maior do que quando é com os atores. É o que eu sinto. Porque há uma entrega muito maior em certos momentos, então acaba por ser mais emocionante. Pronto, nisso acho que as pessoas se envolvem mais do que os atores já têm outra defesa, não é?
diferentes, já tem outra prática. E nisso acho que é bastante, é como no cinema também, quando se trabalha com arte sem ser atores, não é? Acaba por ter ali uma verdade qualquer que mesmo que seja defeituosa e não tão bem feita, mas há ali uma coisa que tem a ver com a presença mais do que com a representação. Em termos de colaboração, quando tu trabalhas mais profissionalmente, também és tu que propões coisas ou como é que tu achas a colaboração que fazes com os artistas? Depende um bocadinho de processo para processo. Eu normalmente temos uma primeira fase de trabalho de mesa, imaginamos tipo 10, 15 dias, que é agora esse período que de vez em quando partilhamos com outras pessoas, em que lemos o texto, fazemos um trabalho primeiro tipo de cientistas. Pegamos no texto e vamos ali ver tudo o que está lá, perceber tudo, e depois é que começamos a interpretar. Primeiro é um trabalho assim quase como se fosse um corpo, em que vamos tipo abrir e estudar tudo. E depois é que começa-se a criar opções. Não é? Aqui o texto, se calhar ele quer dizer isto, o autor, não é? Ou isto ou isto. Não, mas para nós ele quer dizer isto. Pronto, então as outras duas desaparecem. E então esse trabalho é feito durante 10 dias, mais ou menos. E também pesquisar coisas, ver coisas, trazer coisas. Mas eu trabalho depois muito por intuição. Depois desse trabalho estar feito, é muito por intuição. De vez em quando acontece chegarem e dizer, olha, já sei como é que o espetáculo começa. E eles, é assim. Está não sei quem a fumar, não sei quem entra, não. E eles depois, a partir daí, começam a construir. Depois, na prática, normalmente faço a primeira sessão de trabalho no palco ou na sala de ensaio, é completamente livre, ou seja, eu digo-lhes, olha, a primeira vez, aproveitem porque agora podem fazer tudo o que querem. E eles fazem uma leitura do texto no espaço e aí podem fazer tudo, pronto. E eu a partir daí aponto coisas que gostei, que achei que posso aproveitar. Pronto, e depois começo cena a cena, normalmente começo no início, cena a cena, a levantar as cenas. E vou propondo ou exercícios de improvisação orientada, que é, por exemplo, eles fazem uma improvisação, eu anoto e digo agora só quero isto, e eles tiram o resto e só fazem aquilo. E depois, ou seja, que é de... Ou então marco logo, pronto, direto. Porque eu acho que eu marco tudo. Seja por improvisação proposta do ator, seja por imposição, digamos, minha, eu marco tudo, porque eu acho que depois, quando eles deixam de se estiver tudo marcado... O que é marcado? Marcado é saber que quando dizem aquela frase, sentam-se aqui e olham para ali e tudo. Pronto, nada fica muito livre, fica tudo... E o que eu sinto é quando isso acontece, quando eles já não têm que se preocupar que têm que ir para ali, que vão para ali, que têm que ir buscar não sei o quê, aí é que há algo que é aquilo que importa, que mais para mim, que vem, porque a partitura já está, eles aquilo já se tornou um bocado automático, eles já se apropriaram das marcações. Claro que essas marcações não são impostas, eles ou propõem e eu depois marco, ou eu marco e combino. É uma espécie de combinação. Eles sabem que está combinado, que naquele momento olham para ali, mas é que vai desde o olhar, à mão, a tudo. É assim, uma combinação entre mim e eles. Não é? E depois, a partir do momento em que eles já não têm que se preocupar com isso, aí vem outra coisa, que é uma coisa mais pessoal, mais densa, digo eu. É como na música... Vem deles ou vem de ti? Deles. O teu trabalho é criar o espaço para que eles possam... É limitá-los, de certa forma, não é? Limito-os para eles depois conseguirem trazer para fora, dentro daquela partitura que eles não podem ser. É como um maestro, não é? A partitura é a mesma. Que um maestro pega para dirigir uma orquestra. Um faz uma coisa, outro faz outra. E a variação que eles têm é mínima.
E aí, quanto mais pequenina é, mais genial pode ser. Porque como é que num espaço tão pequenino de possibilidade de mudança, e na música é mais que no teatro, como é que um maestro consegue uma coisa e outro outra? Não é? Então é um bocadinho isso também, só com os atores. Força. Hi, I'm sorry I'm speaking English, but I understand Portuguese, so you can answer in Portuguese for everyone. I really love the idea of theatre being transformative. I absolutely believe in it as well. Teatro como processo transformativo. And I have two questions. One is, how do you think that theatre can be transformative beyond the impact it has on an individual person? Like theatre as something that can transform society. And my second question is, what do you think about taking teatro out of the space of the theatre, fora do espaço do teatro? Sim. Eu acho que o ideal é quando o público vai ver um espetáculo, que o próprio espetáculo possa levantar questões, não só teóricas, mas também de sensação, que faça com que a pessoa se calhar não no momento, mas depois fica a pensar em qualquer coisa que sentiu ou que viu e por isso questiona-se sobre algo da sua identidade ou social e acho que se aquilo que nós trabalharmos a nível, muitas vezes não tem, eu sinto isso, não tem que dar respostas. Por exemplo, nós no espetáculo anterior do Walter era sobre uma revolução que falhava e era um espetáculo até irónico e cómico. Mas as pessoas dentro da ironia e da questão cómica acabam por questionar o que é a revolução hoje. Será que nós sabemos o que é a revolução? Será que não estamos presos a uma ideia do passado, do que é que foi? Que revolução é que pode ser agora? Pronto, no fundo era isto. E este espetáculo agora que nós estamos a fazer tem a ver também com a relação entre Portugal e a Alemanha, mas em 1939. Mas eu também ainda não sei qual é a resposta do espetáculo, mas também não, se calhar, é uma coisa que vou descobrindo durante o processo, mas a ideia é que o público se questione em relação a isso ou qualquer outra coisa, ou alguma relação entre duas personagens. Eu acho que o teatro tem essa capacidade, acho, porque é uma projeção, ou seja, não é? Pode ser uma projeção sobre os assuntos, uma espécie de metáfora, no fundo através de um espetáculo pode-se criar uma metáfora sobre uma questão, ou duas, ou três, ou sobre e depois, a partir dessa metáfora, nós, público, podemos criar as nossas interpretações, ou questionarmos, isso é o ideal. E depois, a nível da participação no processo, aí tem a ver porque, a partir do momento em que alguém está implicado em qualquer coisa, e eu acho que faz muita falta isso, e agora que também não há dinheiro, e as pessoas sentem mais vontade de se implicar em coisas que não têm a ver com dinheiro, não é? Que não têm a ver com material, que é outra coisa, tem a ver com relações entre pessoas. Acho que as coisas agora passam cada vez mais, e é um lado positivo da crise, que é entre as relações, e acho que aí também faz falta isso, as pessoas unirem-se com objetivos diferentes, porque todas as pessoas têm objetivos diferentes no projeto, mas unirem-se à volta de qualquer coisa que estão a fazer em conjunto, e isso tem esse poder de transformação. E em relação ao espaço, eu acho que eu gosto de fazer espetáculos em palcos à italiana, porque um espaço de teatro permite tecnicamente coisas que noutro espaço não permite, mas eu acho que como vivência de público, o facto de ser num espaço que é alternativo pode ser a ter outro envolvimento, ou seja, as pessoas podem se sentir mais envolvidas do que no teatro,
por muito que se fale para a plateia, o público está sempre na plateia e os atores estão sempre no palco, não é? Há sempre ali uma distância. Enquanto que um espaço, por exemplo, aqui ou ali no jardim, se calhar as pessoas sentem-se mais à vontade, podem sentar, mais livres, podem sentar aqui ou não, ou nem ouvir, ou não. Acho que passo para uma pergunta muito rápida, senão podemos continuar a conversar, mas de pé, e interromper a parte formal da Creative Monday, porque há um tempo para as coisas, não é? Vou marcar. Não sei se alguém quer fazer assim uma última pergunta que tivesse a guardar. Se não, então queria agradecer à Ana.